Olá, amados irmãos e amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Escola Dominical da Igreja Batista da Bíblia. Quem diria, né, irmãos, que há alguns meses atrás nós falávamos assim: agora todo mundo desligando os celulares, o tablet, vamos iniciar a nossa aula. E justamente agora estamos falando o contrário, né? Agora todo mundo então pegando aí o celular, o tablet, o notebook, seja aí qual for o aparelho aí que você vai utilizar para acompanhar a aula. Mas é essa nossa fala hoje. Isso nos mostra o quanto nós somos tão pequenos, né, irmãos? Tão limitados diante de um Deus tão grande, um Deus que é o controlador, que é o dono da história, que controla todas as situações e certamente Ele está aí no controle, né? Tudo que está acontecendo, nosso Deus sabe muito bem, está dentro do seu plano. Podemos não entender, né, de início, mas certamente Deus tem tudo planejado. O que podemos fazer é esperar pacientemente, né, e rogar a Ele pelo socorro, pelo cuidado com os irmãos. Tivemos aí alguns irmãos que estiveram enfermos, alguns partiram, já estão na glória com o Senhor, estão certamente muito melhor do que nós. E é triste, né? Sabemos a despedida, mas ao mesmo tempo podemos nos regozijar, né, de saber que esses irmãos estão com o Senhor. Então vamos prosseguir, né? Vamos continuar nossa segunda aula hoje, tratando aí do assunto escatologia, a escatologia bíblica, né? E espero que você consiga aí acompanhar nos slides. Qualquer dificuldade, problema ou alguma coisa que possamos melhorar, pode entrar em contato comigo. Estamos sempre abertos aí para fazer o melhor para o Senhor e para que os irmãos sejam também, assim como eu, abençoados com esses estudos. Siga comigo então nos slides. Ok, irmãos, então vamos seguir aqui. Tá aí a apresentação da matéria, escatologia, a doutrina das últimas coisas. E eu gostaria nesse primeiro momento de apresentar aos irmãos a bibliografia. Sempre gosto de mostrar os livros que me ajudaram, que me guiaram aí, dos grandes mestres, né, colocados por Deus para nos auxiliar nos estudos. Evidentemente, o primeiro livro, né, onde está toda a base, é com certeza a Bíblia Sagrada, né, a nossa escatologia é a escatologia bíblica. Então não tem como a gente fazer qualquer estudo aqui sem observar as escrituras. Tá aí a Bíblia, a sua versão Almeida Corrigida Fiel, né, que nós aconselhamos aí aos irmãos, aos amigos que adquiram, para que possam aí fazer os seus estudos com fidedignidade, né. Utilizei aí também, né, no complemento aí, ajudando-nos a guiar pela extração do conhecimento das Escrituras, as duas teologias que mais conhecemos aí, que já até comentei com os irmãos em estudos anteriores, né? Teologia Elementar, do Bancroft, e também o Palestras em Teologia Sistemática, do Dr. Henry Clarice Thyssen. Depois também peguei bastante coisa na internet e no site Sola Scriptura, onde tem esse livreto. Na verdade, eles me mandaram por e-mail, né? Eu faço parte do grupo de e-mail do Sola Scriptura. Eles me mandaram esse livreto, A Doutrina Fundamental do Arrebatamento Pré-Tribulação. Usa bastante depois das aulas introdutórias aí, onde vamos estar aprendendo sobre o arrebatamento. Também achei no próprio site Sola Scriptura a indicação para baixar esse livro, também Estudos sobre Escatologia, do pastor Calvin Gardner. Esse inclusive tá disponível para baixar, para quem quiser baixar, no site Palavra Prudente. Vou ver se eu consigo deixar o link na descrição do vídeo, tá, irmãos? Eu já tinha esse outro também, Todas as Profecias da Bíblia. Depois adquiri na imprensa, na editora Batista Regular, este segundo aqui, O Arrebatamento e Além. Também tem feito leituras a respeito do arrebatamento, né? Quis pegar também uma literatura da editora Batista Regular,
Acho bem interessante, né? A gente valorizar. Tava uma promoção muito boa na editora, acho que estava por 50% de desconto na época, não sei se ainda tá, mas os irmãos podem visitar o site lá da editora, né? Editora Batista Regular, e verificar. E também esse manual de escatologia, bem conhecido dos estudantes, né, de teologia, do Dring Pentecost, da editora Vida. Okay? E eu estava ali reunindo, irmãos, esse punhado de livros, né, escritos, e comecei a pensar, poxa vida, como a gente às vezes negligencia no estudo da palavra de Deus, né? E eu que acompanho aí muitos canais de concurseiros e concursos públicos, eu vejo muitos especialistas falando, dando dicas, ensinando a estudar, criando métodos de estudo. Comecei a pensar que método de estudo a gente utiliza, né, para estudar a palavra de Deus. Você aí que está ouvindo, você utiliza algum método? Tem alguma coisa, alguma rotina que você pratica para te auxiliar na retenção do conhecimento da palavra de Deus, na, no desenvolvimento? Né? É claro que talvez não dê para comparar, né, como eu falei, um estudo para concurso público, por exemplo, com o estudo da Bíblia. Mas creio que a gente poderia melhorar, né? Comenta aí no vídeo aí ou lá no grupo do WhatsApp qual o seu método de estudo da Bíblia, né? Se você utiliza algum método, como você faz? Você só lê, você escreve, anota, faz resumos? Comenta aí para a gente, né, ter uma noção de como que tem funcionado isso na nossa vida. Seguindo aqui, irmãos, quero trazer então uma definição. Vamos falar um pouco sobre essa palavra, né, escatologia. E a gente vê que é uma palavra grega, né, formada de duas partes. A primeira parte delas é escato, que significa último, extremo, final. E a segunda parte é o logia, ou logia, né, como no nosso idioma aqui. Mas é do grego, né? Então que vem de logos, palavra, pode ser pronunciado também como logia. Então, juntando-se as duas, tem-se aí a escatologia, né? Ou seja, a doutrina das últimas coisas. Ok? Eu quis trazer aqui também um trecho do que está na nossa declaração doutrinária, Igreja Batista da Bíblia, no seu item 10, que resume também um pouco o que, né, qual a nossa posição em relação à escatologia, ou pelo menos a uma parte, né, escatológica aqui, que diz respeito à ressurreição. Só para a gente ter uma noção. Então, você que é membro da Igreja Batista da Bíblia, querendo ou não, você crê, né, desta forma aqui. Número 10 diz lá, né, do estado eterno. Cremos que as Escrituras ensinam a ressurreição corporal dos justos e dos injustos. Todas as pessoas justificadas em nome do Senhor Jesus Cristo passarão a eternidade em pleno gozo da presença de Deus. E que aqueles que pela sua impenitência e incredulidade rejeitarem a oferta da graça e misericórdia de Deus em Cristo, estarão corporalmente na eternidade, em punição e sofrimento eternos. E aí tem as referências aí, eu não vou ler todas, os irmãos quiserem, né, pausem aí o vídeo, façam a leitura dessas referências, mas eu vou ler aqui João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem mal para a ressurreição da condenação. Então, não é evidentemente uma definição aqui, né, da escatologia, eu coloquei junto aqui, mas é apenas um parênteses aqui, né, para trazer uma posição doutrinária aí da nossa igreja. Tanto o ímpio quanto o salvo vão passar pela ressurreição, e um vai, né, para o castigo eterno e o outro vai aí desfrutar da presença do Senhor. Na teologia sistemática, irmãos, nós vemos aqui, diz lá o Thyssen, né? Todo sistema de teologia
tem a sua escatologia. Se existe um começo, tem que existir um fim também. Não no sentido absoluto, no qual o universo era não existente antes da criação, mas no sentido de uma troca daquilo que é temporal por aquilo que é eterno. Achei muito interessante essa posição, essa declaração aqui do Thyssen, porque é realmente isso, né, irmãos? Quando fala ali, pegando a definição da palavra, que fala doutrina das últimas coisas, se for alguém talvez que não esteja inteirado biblicamente do assunto, vai achar que a vida humana vai aqui nessa terra e vai chegar um momento que vai finalizar e acabar com tudo, né? E vai sumir absolutamente. E a gente sabe que não é isso, né? Vai ser apenas as etapas ali que Deus determinou ainda para acontecer vão ali se cumprir e a gente passa aí para um outro nível, né? Como ele diz aqui, aquilo que é temporal, aquilo que a gente pode até medir pelo tempo, para aquilo que é eterno, que com certeza, se você parar para pensar, a gente não tem uma plena compreensão do que é eterno, né? Tenta imaginar a eternidade. Fiquei até pensando os símbolos, né, que utilizam aí para quando falam a respeito de eternidade, o próprio símbolo lá do infinito, né, que é aquele número 8 deitado e imagina-se começando num ponto ali, ficando num loop. Também tem aqui mais a definição um comentário, né, do pastor Calvin Gardner no seu livro Estudos sobre Escatologia. E achei também muito interessante, abre aspas, o resultado de conhecer melhor essas doutrinas das últimas coisas deve ser cristãos confortados e ímpios avisados. Aí tem aí também as referências que ele coloca, lembrando aqui, né, o nosso 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, mais especificamente o 18, diz, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Também podemos ver que realmente saber o propósito, o plano de Deus aí para a humanidade, né, com certeza traz muito conforto, já falamos sobre isso, ao cristão, né, aquele que sabe que o Senhor Jesus foi lhe preparar um lugar, conforme diz lá o apóstolo João. E aos ímpios também é um aviso, né, irmãos? Olha, aos que ainda não entregaram sua vida a Cristo Jesus, as coisas vão acontecer conforme a Escritura tem ensinado. E os ímpios, né, que não se arrependerem até o dia do Senhor, vão aí então pagar, vão pagar não, né? Vão sofrer daquilo que para o qual já todos nascemos, né? Que todos nascemos condenados, né? Mas a palavra de Deus nos ensina, né, o que foi feito, o plano e resgate de Deus para nos tirar desta condenação. Okay? Fazendo uma análise bíblica, irmãos, do assunto, estava olhando e verificando, observando sobre todos esses temas da escatologia, o que a gente encontra são, na verdade, a escatologia ela é formada por períodos, eventos, personagens, termos, profecias e outros itens aí que talvez em menor proporção, mas eu quis colocar esses aqui. Então, é um conjunto, né, desses itens aqui. Você tem a escatologia, você tem períodos de tempos onde acontecem determinadas coisas, você tem eventos, né, acontecendo, ressurreição, arrebatamento, milênio e por aí vai. Você tem personagens, né, onde o Senhor Jesus é certamente o protagonista, o principal, mas você tem profetas, você tem mensageiros, anjos. Você tem também termos, né? Por exemplo, alguém já ouviu falar aí das 70 semanas de Daniel. Você vai ter esses termos, reino de Deus, reino dos céus,
Ressurreição, primeira ressurreição, última ressurreição, termos que precisam ser compreendidos. E você tem as profecias. Aí ao longo de toda a escritura você vai ter as profecias que vão aí definir também, vão nos mostrar, né, sobre a escatologia, sobre o plano de Deus para a humanidade. E então, irmãos, a maneira como nós organizamos e compreendemos esses elementos que compõe a escatologia vai depender do quê? Da forma que nós interpretamos as Sagradas Escrituras. E aí a gente vai ter diversos métodos de interpretação ao longo da história aí. Mas hoje são dois métodos que têm influência vital na escatologia, que é o método alegórico e o literal. Então vamos aqui colocar um ao lado do outro e fazer uma comparação, já adiantando para os irmãos que o nosso método, né, deve ser o literal, é o que é viável, o que é confiável, é sem dúvida o método literal, e vamos ver por quê. Então, o Ham, né, esse doutor que é citado no Manual de Escatologia do Pentecost, ele define o método alegórico da seguinte forma: alegorização é o método de interpretar um texto literário considerando o sentido literal veículo para o sentido secundário, mais espiritual e mais profundo. Nesse método, o significado histórico é negado ou desprezado, e a tônica recai inteiramente no sentido secundário, de modo que as palavras ou os acontecimentos primeiros têm pouco ou nenhum significado. Então veja aí o perigo, né, irmãos, desse método alegórico, né, da interpretação alegórica. Porque o indivíduo, ele basicamente vai ler a escritura e não vai se contentar com o que está ali sendo revelado pela escritura, com o que está ali escrito, e vai buscar um significado que na sua concepção seria maior do que o que está escrito ali. E tentando colocar como um sentido espiritual para o que está ali escrito. Por isso, às vezes, é conhecido também, é chamado esse método de espiritualização, né, da interpretação. E o que está escrito, então, é menor do que aquilo que o indivíduo que vai ler, do que aquilo que o indivíduo vai montar, né, vai formar na sua mente, na sua ideia. Muito perigoso isso. E o método literal, primeiramente, o método literal de interpretação é o que dá a cada palavra o mesmo sentido básico e exato que teria no uso costumeiro, normal, cotidiano, empregada de modo escrito, oral ou conceitual. Então, o método de interpretação literal vai considerar ali a palavra realmente o seu significado original, o que ela realmente significa, literalmente, né, verbalmente, você lê e consegue fazer a interpretação literal do que está escrito, sem precisar ficar inventando, né, ou espiritualizando, ou achando que não está escrito isso aqui, mas na verdade o significado é outra coisa. Também esse método pode ser chamado de histórico gramatical, justamente porque ele considera, né, a história ali sendo narrada e a gramática de cada palavra. Estudamos aí no semestre passado sobre bibliologia, e aí os irmãos viram, né, como a palavra de Deus ela foi plenamente inspirada, foi inspirada verbalmente, plenamente, né? Ou seja, palavra por palavra foi aquilo que Deus quis realmente colocar nas Escrituras e nos dar, né, essa graça, esse presente da sua palavra. Então não tem realmente por que a gente ficar inventando. Vamos ver aqui então alguns perigos dessa interpretação alegórica. Primeiro, não interpreta as escrituras. Há uma liberdade ilimitada para a fantasia. Então veja que a pessoa lê, né, nesse método aqui, a pessoa vai ler e em vez de interpretar as escrituras, ele vai começar a fantasiar do que ele queira que aquilo ali signifique para ele e para os demais com quem ele compartilhar.
Número 2, considera a mente do intérprete como base para a interpretação em detrimento à Bíblia Sagrada. Então a base vai deixar, nesse método aí, vai deixar de ser a Bíblia e vai ser o que? A mente do indivíduo, a sua criatividade, vamos dizer assim. E número 3, não há meios de provar as conclusões do intérprete. Evidentemente, né, vai ser algo que vai estar ali na cabeça dele, na mente dele, conforme a sua criatividade, conforme a sua experiência de vida e não conforme as Sagradas Escrituras. Por isso o apóstolo Paulo, né, a gente lembra lá na igreja de Bereia, ele falando que aqueles irmãos eram muito nobres, porque eles realmente, quando Paulo falava, eles olhavam nas Escrituras para ver se aquilo estava escrito daquela forma, conforme ele estava falando. Então a base, né, não era o apóstolo Paulo, e sim o que ele falava era confrontado com as Escrituras. É como nós devemos fazer hoje. Né? Alguém fala alguma coisa, opa, vamos confrontar na Escritura para ver se é realmente assim. E vamos aqui num contraponto ver a segurança da interpretação literal. Primeiro, é a abordagem normal em todas as línguas. Então, em todas as línguas que traduzirem aí a palavra de Deus, ela pode plenamente ser interpretada literalmente. Número 2, sustenta um possível sentido secundário. Então vejam que aqui assim aí é colocado na ordem, porque não se descarta que possa haver uma linguagem simbólica em alguns trechos. Né, mas isso vai ficar muito evidente quando acontecer. Na Escritura, todo leitor já vai identificar rapidamente o que vem a ser. Número 3, traz sentido satisfatório à interpretação bíblica. Então, realmente, você vai ler e vai se satisfazer com aquela interpretação. E um detalhe, né? Quanto mais ler, mais você vai compreendendo, vai conseguindo associar, né, os textos. Você vai ler um trecho e aí vai lembrar de outro trecho lá em outro livro. E vai, olha, aquele profeta, aquele autor ali escreveu a mesma coisa, né? Porque realmente o autor é o Espírito Santo, né? Que utilizou homens para escrever, mas toda a Bíblia é inspirada por Deus. E número 4, nos fornece uma autoridade básica por meio da qual interpretações individuais podem ser postas à prova. É aquilo que falamos ali, o exemplo do apóstolo Paulo lá com os irmãos de Bereia é bem claro acerca disso. Né? A autoridade das Escrituras é inquestionável, não tem nenhuma pessoa, ser humano, acima das Escrituras. Portanto, se alguém, né, como o apóstolo Paulo fala lá também aos Gálatas, né, se alguém apresentar um outro evangelho do qual já temos exposto, seja considerado maldito, anátema. Ok? Então encerramos aí esta aula, irmãos. Aula introdutória, como eu falei para os irmãos, quero ir devagar. Sei que é muito complicado ficar assistindo um vídeo de mais de 20 ou 30 minutos. Então vamos aqui encerrar. E para o próximo bloco, irmãos, quero ver com os irmãos aí, extrair do livro lá do pastor Calvin Gardner, Estudo sobre Escatologia. E ele coloca ali 7 regras para lembrarmos durante a nossa busca de entendimento sobre a doutrina das últimas coisas. Tá bom? Que o Senhor Deus nos abençoe, nos conforte, nos ajude nesses momentos de crise, de dificuldades que estamos enfrentando. Agradecemos sempre a Deus porque tem nos suprido. E vamos manter firme, irmãos, esse trabalho da Escola Bíblica Dominical da nossa igreja, da Igreja Batista da Bíblia, para que a gente continue firme. Caso o Senhor ainda não venha arrebatar a sua igreja, e a gente possa voltar pelo menos próximo do que era antes da pandemia, amém. Se não, se o Senhor voltar e arrebatar a igreja, isso será certamente infinitamente melhor. Que o Senhor Deus nos abençoe, tenham todos um excelente dia, debaixo das graças do nosso Deus.